Olá pessoal, tudo bem? Meus amigos e amigas, estamos de volta. Vocês que acompanham a gente aqui no nosso canal e no YouTube, se quiser compartilhar os nossos vídeos, deixar seu like, comentários, sugestões de vídeos futuros, não perca tempo, a hora é essa. E inscreva-se aí se você não for inscrito. Já têm visto vários outros vídeos recentes que, apesar do foco no meu canal originalmente ter sido filosofia e direito, esses papos que a gente fazia, eu hoje estou dando um lugar maior também para a literatura, que é algo que me apraz, uma coisa que eu gosto muito. E hoje a gente está aqui em Caxias, uma cidade do Maranhão, que é a terceira maior cidade do Maranhão e a quinta maior população, uma cidade importantíssima por várias razões, vocês vão saber daqui a pouco. Ontem à noite eu tive um lançamento maravilhoso aqui do meu livro, Pedra dos Olhos, e ao meu lado eu vou ter um papo reto e direto com Carvalho Júnior, que é um dos nomes da nossa cena atual, não só caxiense, mas maranhense também. E então a gente vai começar aqui um papo. Carvalho Júnior, tudo bem, cara? Olá, tudo bem? Muito boa tarde, meu amigo. Mas é só uma pequena correção sobre Sim, Caxias. sim. Acho que Caxias é a primeira em nível de fuxico. Ah, a primeira, não é a É terceira. a terceira. Acho que Caxias tem esse grau de importância Sim, sim. que existe aí na cultura brasileira. Na verdade é mais uma brincadeira, né? Caxias é uma cidade que tem uma tradição literária muito grande, uma continuidade, como nós Sim. conversamos ontem, né? E isso o próprio Maranhão, né? É. O Maranhão até brinca que poderia vir a se chamar Literanhão, dada essa característica Cairia tão bem, forte cairia bem. no plano da literatura. Ou como aquele cara que fundou uma língua, nosso querido Nauro Machado. Sim, Poderia também, em sim. homenagem a ele, se chamar Nauranhão, né? Nauranhão. E a neurologia, esse estudo dessa língua. E, bem, ontem à noite a gente teve essa experiência, para mim, eu vou dizer já desde logo, que foi maravilhosa. Era o que eu esperava que ia acontecer e aconteceu tão bem quanto, né? Foi tão prazeroso quanto, ali em meio à natureza, né? Naquele parque, naquela área do Memorial da Balaiada, num lugar que é o Arte Café, que eu sou suspeito, porque eu gosto muito desses ambientes que misturam literatura, música, né? A ambiência, como diria um amigo nosso daqui, as ambiências, né? Então a ambiência foi perfeita. Como foi a noite de ontem, o fato da gente ter tido esse momento aí de congraçamento com a poesia? Olha, meu nobre amigo, Caxias ela tem uma fama de hospitaleira, Sim. né? Então a gente está muito feliz em receber vocês por aqui, para o seu lançamento, recebendo também o Arthur, né? E uma das minhas citações favoritas, como eu coloquei para vocês, é aquela da Lia Luftin, que ela diz: minha natureza pede diálogo e afeto. E eu espero que isso, né? Eu acho que o diálogo for muito bom. Total. E a gente está aqui partilhando, né, as nossas humanidades, o nosso afeto, né? Ampliando essa rede, né, de dialogismo e de afetividade que é tão importante, sendo que nós somos tão poucos, os poetas. Sim. É preciso que a gente consiga, né, caminhar, como já diria outro mundo, de mãos dadas, né? Que esses pássaros cantores unam, né, as suas vozes para que a gente consiga, né, aí perfurar os ouvidos moucos e levar a palavra, né, a muitas almas, a chegar a atravessar muitas peles, né? Isso é uma utopia e ninguém mata a utopia no coração do poeta. Mas Caxias está muito feliz, eu acho que todos os nossos poetas, o Renato Menezes, que é o proprietário do Arte Café, que é o nosso fantasma-mor, como eu sempre falo, porque nós temos um movimento alternativo. Renato e eu somos membros da Academia Caxiense de Letras, mas nós temos um movimento também chamado Academia Fantasma, de que Sim. o Isaac, que é um excelente músico, Esteve lá com a poeta, gente, abrilhantando com que aquela sua música autoral e com a boa música, conversões, né? de músicas tanto em língua portuguesa como em língua estrangeira. É um excelente intérprete, né? E Sim, um poeta magistral, um instrumentista, né? Vê que ele é polivalente, sim. né? Até é o velho bardo chamado, que é o Isaac Souza. Então, assim, é um artista da minha admiração e também do meu afeto. A gente é parceiro, ele já fez, inclusive, musicalizações de textos meus, mas, sobretudo, ele sempre se mostra muito solícito, se envolve nas causas. Nós temos essas causas comuns, né? Que é a literatura, que é essa questão de movimentar a cena cultural de Caxias, né? E a gente está sempre envolvido, juntos, dando as mãos, assim como uma série de outros produtores culturais, né? Ontem acho que a gente se reuniu, tivemos a presença de poetas como o Ibson, que nos acompanhou, o Ibson Carvalho, o Jorge Bastiani esteve com a gente, né? Então isso é muito bom. Eu acho que Caxias
vive um momento bom, começa a despertar de um sono. O Salgado Maranhão, certa vez, escreveu uma dedicatória de livro para minha esposa que me chamou muita atenção. Ele diz: Caxias é uma cidade que dorme sobre um tesouro. Mas Caxias já começa a despertar. Hoje mesmo ele se alegra em dizer essa movimentação, você vê que a gente, utilizando todas essas possibilidades de conexão, ele diz: hoje Caxias foi recolocada no plano de discussão nacional. Então isso muito nos alegra, autores de todo o Brasil realmente querem vir, né? Às vezes tem uma ideia ali reduzida sobre a cidade, conhecendo alguns nomes do cânone, exemplo do Gonçalves Dias, do próprio Teófilo, seu sobrinho, do Coelho Neto, né? O grande Coelho Neto. Alguns nomes mais falados, né? Mas é uma terra que, se a gente for falar, por exemplo, desses nomes, são muitos, é uma lista, parece uma espiral infinita, né? Quanto mais a gente escava, mais a gente toca com um tesouro raríssimo, né? Você viu que hoje eu tomei para mim um nome que eu considero um dos mais importantes do século XX, que, por exemplo, não consta nessa antologia do Assis Brasil, que está aqui na nossa mesa, né, que ele organizou. Obviamente que é um trabalho que merece todo respeito, né, que é um livro referencial, e obviamente qualquer livro, qualquer antologia, ele nunca consegue. Ela geralmente ela tá parte de um ponto cego, é o que lhe chegou. Né? O Del foi um cara muito lido na década de 70 no Maranhão, e depois também, que ele publicou o seu primeiro livro em 1959, na década de 60, e depois teve um grande hiato, só publicando um outro livro na década de 80. Era muito exigente, publicando em várias revistas, e a gente sabe que na própria história do Maranhão sempre existiram outros. Agora me lembro o nome daquele rapaz que é o Cunha, é o Carlos Cunha, né? Foi um cara que eu percebo, do pouco que já li, que ele era um cara que movimentou também muito a cena. Se não me engano, se eu estiver errado, me corrija, que também o Caderno Mirante, entre outras publicações. Então isso, de certa forma, são personagens que me inspiram. Né? Obviamente que eu sou também um versicultor, como assim, digo, porque esse título de poeta é muito pesado assusta, mas obviamente é um gênero que eu luto, mas eu tenho também esse ativismo que já foi, de certa forma, aí, me carimbado, né? Isso me alegra porque sempre eu tenho esse espírito inquieto e gosto do que está acontecendo aqui com a gente, da alegria de receber vocês, do encontro, do diálogo, que possibilita que a gente ouça, a palavra do outro e também coloque a nossa, e esse diálogo, para mim, então, ele nos fortalece muito para caminhar. A gente divide referências e amplia esse nosso olhar. E, obviamente, nós que estamos na prática da literatura e da escrita, vamos ampliar também as nossas formas de dizer. Sim, cada vez mais para enriquecê-las, para qualificá-las, né? E, então, nessa cena de hoje, caxiense, que é uma cena importantíssima para a cultura do Maranhão, eu costumo dizer que a gente não pode pensar na literatura maranhense sem pensar na cena caxiense, porque ela é importante. Isso para mim é um fato. Pode ser que alguém não veja dessa forma, mas eu vejo como um fato, assim como a cena de São Luís também por razões históricas, que a gente não vai entrar aqui, porque iríamos fazer um regresso aí para outros planos históricos, mas hoje, como é que você vê? Como você falou, houve um tempo que ficou um pouco parado, talvez um certo marasmo, algumas décadas atrás, mas agora com figuras como você e outras pessoas que tem aqui também, obviamente você pode citar aí daqui a pouco, a gente começa a ver de novo esse movimento para não só resgatar, porque às vezes eu sou um cara que, essa palavra resgate, né? Às vezes quando a gente vai falar com um historiador, e há pouco a gente estava falando com uma, né? Resgate do passado. Na verdade, o passado não existe mais, né? Ele já foi consolidado no momento, no fato que quando acontece. Mas para mover de novo esse coração que pulsa de um lugar que tem essas ligações intrínsecas com a poesia, como é que você vê desse momento atual e o que você espera que aconteça, ou pelo menos está no seu plano utópico ou de esperança, para essa cena daqui local? Meu nobre amigo, como eu tenho uma alma um tanto quanto tijubínica, aí da tijubina, desse personagem que... mimética, mimetismo, lá da minha infância, começando pela parte final dessa questão que você problematizou, que é uma coisa que eu também problematizo, esse uso dessa expressão que para mim, tudo quando ela começa a ser usada de uma maneira viciada, repetitiva,
de certa forma ela envelhece e é desgastante. Essa expressão resgatar. Ah, vamos resgatar, porque parece que o que está lá atrás está morto. Na verdade, eu digo que se nós temos que resgatar, não é aquele passado que já foi construído. Nós estamos nos auto-resgatando de nossa ignorância, porque nós não nos colocamos nessa posição de humildade que não conhecemos muita coisa, né? Como já disse o filósofo, eu sei que nada sei. Mas, na verdade, não estamos fazendo nenhum favor ao que já foi construído, como se estivesse salvando os caras. Que, em alguma perspectiva, há como se dizer isso, mas eu também não gosto muito da expressão. Eu acho que se for um resgate, o resgate é meu, porque eu estou me livrando da ignorância por meio do conhecimento, da leitura, da pesquisa, da partilha, da movimentação da palavra desse autor. Eu sempre coloco, por exemplo, que o Maranhão gosta, por vezes, de fazer um incensar de nomes sem fazer a partilha da obra de determinado autor. Obviamente que eu acho importante, sim, que com afeto não se brinca. Salgado também que me disse isso. Seja de alguém do cânone ou de agora, esses adjetivos que se dá, às vezes soa até de maneira grandiloquente, exagerada, um certo pedantismo, mas não é bem o ponto da coisa. Para mim, o essencial é que se leia. Cada um de nós, seja o poeta que já faz parte do cânone, ou quem está produzindo aí na luta, buscando cada dia, o que um poeta deseja. Qual é o grande prêmio para qualquer escritor? Ser lido. Então, isso é o que nós, de fato, desejamos. Né? Isso não é... Eu vejo até assim, determinadas coisas que você coloca, às vezes, alguém até diz, isso é presunção. Não dá para fazer. Se você é escritor, é presunção. Você tem que fazer as coisas com seriedade. Sim. Obviamente que você tem pretensões. Claro. Se você não tem pretensão sendo escritor, é melhor que você vá fazer outra coisa. Você tem que ter, sim, pretensão de evoluir. Eu encaro, inclusive, a literatura como um exercício de autossuperação. Eu busco esse salto qualitativo de uma obra para outra, né? Fazendo sempre a autocrítica, que é muito importante, tanto quanto a heterocrítica, né? De observar o que está acontecendo. Como eu falei, obviamente antenado, como diz o Pound, né? O poeta é a antena da raça. Então está antenado, mas obviamente que a autocrítica ela é que nos fortalece bastante, porque você tem essa capacidade de fazer um mergulho dentro da sua própria produção, e acontece muito com os autores, como a gente já conhece as histórias, que às vezes até querem ocultar, esconder certa parte de sua obra. Eu acho que todo mundo passa por isso. E isso é essencial, que haja esse exercício da autocrítica sempre. Porque um poeta que ele busca aplauso, ele está partindo para um caminho totalmente equivocado, e ele vai acabar se perdendo nesse labirinto dos egos inflamados, das vaidades, né? Porque a gente até comentava a respeito, parece que o gênero em que há mais brigas é o gênero da poesia. Os poetas brigam muito, às vezes poetas nem lançam livros nas suas cidades, vão lançar em outros lugares, porque há uma certa guerra ali, né? Porque o fulano de tal não... É um negócio complicado. Eu acho que nós temos que avançar nessa capacidade de dialogar e até de ter honestidade sempre intelectual, porque a questão do afeto é muito subjetivo. Alguém tem afeto ou desafeto por fulano de tal, mas tem a capacidade de reconhecer a qualidade da produção de um outro intelectual. Que me parece difícil para algumas pessoas. Difícil, extremamente difícil, porque é egóico, né? Toca no ego. E eu diria, tomando aí a sua palavra, nós necessitamos de mais sinceridade e honestidade intelectual e de menos vaidade intelectual, né? Que é muitas vezes o que atrapalha nesse movimento aí que você falou. Perfeito. Essa questão. Agora eu acho bom quando o cara é vaidoso, mas é bom. Porque aí também já é... Porque de certa forma essa vaidade do fulano, de certa forma é algo extraliterário. Sim. Se o cara é vaidoso, mas ele é bom, aí não tem como controlar. E de certa forma todos nós temos. O complicado é, como tudo, quando vai para um nível de pedantismo. Você já falou que torna uma coisa muito chata. Mas falando a respeito da própria cena de Caxias, você me perguntou também, eu acho que nós temos hoje uma movimentação bacana que se deve... Eu sou um nome que hoje, de certa forma, há um certo burburinho em torno do meu nome, até por fazer parte... Porque essa cidade é muito importante dentro dessa história literária do Maranhão, que é Caxias. Então, há alguns Maranhões que eu considero, que eu sempre digo que esses Maranhões são, de certa forma, invisibilizados. Então, há, de certa forma, no Maranhão, um eixo literário, digamos assim,
que passa pela nossa capital, por Imperatriz e Caxias. E esse diálogo parece que acontece de uma maneira mais efetiva entre a capital e Caxias. Com Imperatriz, eu tenho perspectiva de que isso melhore, mas ainda há um certo isolamento. Talvez a Imperatriz, pela posição geográfica dela, ela dialogue melhor comparado que com o próprio Maranhão. Penso então, da mesma maneira. Há algo muito parecido. Muitas vezes eu tenho visto sempre escritor, não que isso me... Mas eu vejo por essa questão geográfica e talvez mesmo as distâncias, porque de Caxias para Imperatriz, por exemplo, são 12 horas. Nós já temos conversado com alguns escritores, exemplo do Marcos Fábio, professor lá, o reitor qual é a instituição? Uma dessas instituições, mas assim, ele tem um trabalho muito bacana, que inclusive tem sido publicado num dos jornais que corre lá na cidade de Imperatriz, tem publicado pessoas desses Maranhões, inclusive pessoas que são muitas vezes invisibilizadas, como eu disse, dando oportunidade para que essas pessoas tenham um espaço. Ele nem vai se preocupar tanto com esse julgamento crítico, se é um poeta de alto nível ou alguém que está ali à procura da sua voz, mas ele está dando esse espaço. Eu acho importante. Acho importante, e aí a autocrítica é que vai, cara, tiver uma chance dessa e tal, tudo, tô aí no meio, eu vou procurar amadurecer, caminhar. Então eu acho que pode melhorar esses diálogos entre todo o Maranhão. Mas eu sinto que há um certo... A gente reclama tanto do dito eixo Rio-São Paulo, Sul-Sudeste, que querendo ou não, esse eixo ainda existe. A gente tem que encontrar uma maneira, não é de ter uma posição xenófoba em relação ao nosso próprio, né? Separatismo, não. Né? Eu acho que o caminho não é esse, porque eu acho que qualquer luta, inclusive quando ela vai para um caminho segregador, separatista, como você coloca, eu acho que perde o sentido. Eu acho que a gente tem que criar, inclusive, revistas, né, e avançar nessa questão editorial, para que um autor de lá, desses lugares, de repente se interesse em publicar por aqui. Porque os mesmos problemas que a gente enfrenta, que a gente passa, esses problemas também seja em certa dimensão, eles também passam por eles lá, né, nessa região. Então eu acho que tem que ampliar os diálogos. Nós temos revistas maravilhosas aí. Eu acho que hoje eu, por exemplo, tenho um diálogo muito bom com pessoas, né? Publico pela Patuá, que é uma editora paulista de excelência, que tem um catálogo de poesia principalmente, e que tem uma preocupação inclusive de publicação com as mulheres, né? Então o Eduardo Lacerda é um editor muito importante desse cenário. No nome dele eu cumprimento todos os outros das editoras alternativas, que hoje parece que estão sacando mais, estão observando melhor esses bons poetas que aí estão aparecendo, não apenas ficando isso como uma questão das grandes editoras, que às vezes o olhar se projeta tão simplesmente sobre essas grandes editoras, achando que inclusive está pegando no corpo da dita poesia brasileira. E aí como é que um crítico vai pegar no corpo dessa poesia brasileira se ele só olha para as grandes editoras e ele não consegue há um problema aí também, porque primeiro não se conhece esse Brasil profundo. Qual é esse Brasil? Esse Brasil, se nós dentro do Maranhão não conseguimos ainda identificar esses Maranhões, imagine, né? O Antônio Miranda já vem há algum tempo com a sua página, Poesia dos Brasis lá, obviamente não tem todos os escritores de cada estado, é um esforço. Eu acho que esforços e um caminho dialógico ampliado precisa acontecer. E revistas, essa questão como o Piauí tem algumas de excelência, que é Acrobata, que tem Desenredos, e que tem uma impressa mesmo que é a revista, agora deu branco, meu pai do céu, a revista Revestréis, que é de excelência lá. Eu mando um abraço pro meu amigo Wellington Soares, né, que inclusive tem feito uma parceria bacana com o Marcelino Freire, e a balada literária que acontece lá no estado de São Paulo também tem acontecido no Piauí. Eu lembro que já houve uma certa discussão. O Marcelino é um cara que se preocupa em fazer essa quebra, né, em melhorar também essa questão desse diálogo, como tem o Alberto Pucheu no Rio de Janeiro, que é um cara também com essa sensibilidade de fazer uma certa quebra. Mas já houve quando dessa, por exemplo, que eu citei a questão da balada literária realizada no Piauí, escritores desse dito eixo por que vai fazer alguma coisa no Piauí que eles acham que é o Seul do mundo, que o Wellington Soares até já escreveu belas crônicas brincando com essa expressão, né, de que o Piauí seria
o C1 do mundo, né? Então, assim, eu acho que as coisas estão melhorando, devagarzinho. Sim. Eu acho que as próprias conexões por meio das redes sociais, obviamente que teve esse período conturbado de política, mas mesmo assim, eu acho que muita gente conseguiu contato, quebrando um pouco, eu digo sempre que a poesia enlouquece a geografia, e muitos poetas, por meio de uma rede social do Facebook, por exemplo, para citar uma, conseguiram conhecer outros laços, e firmar laços, conexões, e até com pessoas de fora do país. Por exemplo, conheci o Nuno, acho que é o Nuno, agora, poxa, perdão, tem hora que a mente falha, mas é o rapaz lá a gente até falava dos nomes tão comuns em Portugal, que eu acho que é o Nuno, lá da revista Em Comunidade, foi publicado lá, é uma revista portuguesa, de excelência. Então eu acho que esses diálogos estão melhorando, há muita gente interessada de toda parte do Brasil em fazer essa quebra. Eu cito o Carlos Emílio também aqui do Ceará, que é um cara que sempre problematizou essa questão, que a gente sabe que, querendo ou não, esse meio literário, ele é, e só é, na verdade, um meio político, né? O Drummond lá naquele Política Literária, né, foi brilhante lá do poeta federal que tira o olho do nariz. Então, a gente até fez uma antologia há algum tempo atrás, em parceria aí com o Antônio Ailton, com o Ricardo Léo, satirizando essa questão do dito poeta local. O que é o poeta local, né? Ou seja, parece que o poeta que não precisaria de adjetivo, o poeta local é aquele cara que tem que ficar circunscrito a uma certa geografia. Sempre que a poesia, pela universalidade do que ela trabalha, da sua linguagem, ela não deve ficar circunscrita a uma geografia. Obviamente que a gente compreende o sentido dessa expressão em determinados contextos, mas eu acho complicado quando ela é utilizada de maneira apequenadora, redutora, então eu acho perigoso. Então eu gosto sempre de problematizar essas coisas, porque eu sou um cara amante desse debate, do diálogo, né? Às vezes você está incompreendido, acho que você é um cara... Parece que as pessoas, no senso comum e até no dito meio de professores, no meio literário, acadêmico, às vezes ainda são reprodutores daquela velha falácia de achar que existe crítica positiva e crítica negativa. A gente sabe que crítica, né, crise é pôr ali, romper com um paradigma que rachar, se não fosse assim, as coisas não teriam evoluído no mundo e no próprio meio literário. As próprias escolas, que tem aquele sentido até talvez por uma questão didática, de estudo, você vê que uma escola chega quebrando, rompendo com o modelo anterior. Então é assim que as coisas evoluem. E é interessante que a gente esteja sempre aberto à crítica. Então a crítica, ela precisa ser vista pelo poeta como uma coisa sempre positiva. Eu sempre digo que nada educa um poeta mais do que um cascudo. Uma crítica bem feita também serve para evoluir, né? E, Carvalho, será que, dado isso que a gente acabou de falar, você falou também bastante, que essas novas conexões, essas novas plataformas, meios, mídias, caminhos, veredas, torna o escrever e o publicar mais fácil? Ou é só uma falsa percepção que a gente tem? As dificuldades ainda continuam, mas hoje, será que a gente já pode dizer que essas novas tecnologias de informação e o mercado editorial, em que pese as crises das livrarias, isso é um outro papo que eu não vou entrar nele aqui, nós não vamos entrar, mas está num contexto, né, mais amplo. Será que a gente pode dizer que está mais fácil hoje a gente ver e ler novos poemas, novos poetas, novos escritores, em função dessa aldeia maior? Eu acho que sim, eu acho que hoje está muito mais fácil publicar e isso já tem começado a gerar um certo problema, que é importante ver por esse lado da democratização, do cara poder publicar, colocar sua voz, sua palavra para ser lida, para ser colocada para o juízo crítico dos especialistas e de todos. Mas há um problema de que por essa facilidade está se publicando qualquer coisa também. Então está faltando aquela questão da quantidade versus qualidade. Então tem esse lado da democratização, que é importante, mas muitas vezes para a poesia, que é uma ciência profunda, muito exigente esse gênero. Não é fácil. Não é fácil, é um gênero que existe que você se apodere desses recursos da linguagem, compreenda essa questão da figurativização da linguagem. Há muita coisa. Então, assim, um pedreiro ele precisa entender de cimento, de tijolo, tudo, enquanto um poeta precisa entender também desses recursos da linguagem, não ter preconceitos, né, saber caminhos que já foram utilizados e caminhos agora mais novos. Tem aquela própria questão do verso
verso livre, então é importante que eu conheça também uma escansão de um verso, que eu saiba metrificar e que eu faça opções, uma hora de metrificar, uma hora de não metrificar, ou seja, isso amplia as minhas maneiras de dizer. Eu vejo que às vezes também alguém que, pelo menos parece pelas falas, né, que talvez não saiba estruturar um soneto, não saiba metrificar e ataca essa forma de uma maneira preconceituosa, porque ele acha que tudo é espontaneísmo. Então eu acho que um poeta ele não pode ficar nessa questão do espontâneo apenas, das dores de cotovelo, como críticos, como o próprio João Cabral, que a gente citou tanto, né? O João Cabral ele brinca com isso, né? Que o cara colocar essas dores de corno hoje no poema, qualquer coisa assim, e já achar que isso já tá valendo. Tá valendo, poesia, ou que ela seja simplesmente um derramamento de sentimentalidades. Não é isso, o próprio Drummond já falou isso, né? Pra gente penetrar surdamente no reino das palavras, né? Não se apressar com o poema, não ficar ali adulando o poema. Acho que precisa da maturação. O Salgado Maranhão, tão citado, nosso poeta, um grande nome da poesia brasileira nacional, acho que um dos maiores, se não o maior, hoje no cenário, ele fala de dois momentos, fala desse momento epifânico, da epifania, do momento do abrolhamento da ideia, e depois de uma burilação, de uma lapidação que é essencial, como em qualquer arte, né? A gente comentou muito sobre isso, sobre os processos de escrita, de como surge, como você registra aquela ideia inicial e depois tem o processamento, tem o mastigar, lento, mais demorado, vai e vem, alguns vagar. Já mastigam apenas mentalmente, alguns têm essa capacidade, quando já despeja no papel a coisa está praticamente pronta, mas esses são caminhos que cada um opta, mas que o poema ele precisa dessa mastigação, dessa lapidação, desse alisa, como diria o Lenice, desse estica e puxa, para depois saborear o rabinho gostoso das palavras, como ele brinca lá num dos seus textos. Então isso é necessário, né? É necessário que haja todo um caminho de lapidação, até que você chegue. Porque a poesia, como a gente já colocou como uma ciência profunda, é uma arte, a arte da palavra, do pensamento. Então, se é arte, precisa de trabalho. A gente conversou também a respeito da ideia de inspiração. Sim. Tem até aquela famosa frase atribuída a Pablo Picasso, né, que diz que se a inspiração existe, ela quer te encontrar trabalhando. Trabalhar é necessário, né? Sempre até se faz aquele jogo, né? A inspiração, a transpiração. Certa vez eu me lembro de uma história engraçada com um poeta que é meu amigo, tá? Em algum momento a gente ouve ali um certo desentendimento na hora, porque não houve uma compreensão ali de algo que eu falei, que foi até de certa forma um jogo de palavra, mas problematizando essa questão da inspiração. Aí alguém perguntou, eu disse, não pergunte no que eu me inspiro, pergunte no que eu me piro, né? Essa piração, a gente até falou ontem também dessa coisa muito relacionada à experiência, né? Sim. O poeta, e eu até citei o poeta manauara ali, Diego Moraes, que é chamado por alguns como o Bukowski da Amazônia, em que ele diz, numa das suas entrevistas, nos seus textos, que a literatura, e acho que é amparado de certa forma também quem levou isso, que é o Roberto Piva, levou isso muito a sério, essa questão da relação a poesia com a experiência. Poesia e experiência. Ele disse que uma literatura sem essa questão da vida, ela parece um tênis falsificado. Sim, né? Sim. Fica com cara de tênis falsificado, fica uma coisa forjada, artificial. Sem alma. Aliás, o forjado no sentido porque, de certa forma, a palavra sempre é forjada. Nós forjamos. Nós sempre forjamos, nós buscamos, sim. De certa forma pode partir da realidade, mas é sempre uma ficcionalização. Sim. De certa forma isso é forjado, sim. O forjado que eu falei mais nesse sentido do superficial. Como o ferreiro que vai lá naquele calor fazer com que a peça... Ferrageiro de Carmona, João Cabral. Isso, saia lá, né? Que saia do aço, do ferro, aquela espada, cerebral, coisa assim. Não é isso? Uma coisa cerebral. O poema precisa... Eu lembro agora do nosso grande Luiz Augusto Cassius, né, que ele fala de um livro que pode ser também o sentido para um poema, né, que tem que ter cabeça, tronco, membros e alma. Cabeça, tronco, membros e alma. Principalmente. Bem, agora a gente vai falar rapidinho, já estamos encaminhando aqui para o final desse papo reto, direto com Carvalho Júnior. Você não se esqueça de se inscrever, é você que não é inscrito aí no canal. Dá o joinha. Dá o joinha, compartilhar, comentar, pedir outros vídeos. Eu já falei num vídeo anterior, quando eu cito 13 poetas, ou trabalhos de poetas
e escritores, na verdade, maranhenses atuais, eu fiz menção ao Homem Tijubina, que é a obra talvez mais marcante não é a única, mas é a mais marcante do nosso entrevistado aqui. E sim, esse percurso até agora, o que tem te trazido de prazeroso esta obra aqui que a gente tem aqui em mãos? E o que vem por aí que você já está imaginando? Antes de eu responder e falar qualquer coisa sobre esse meu livro, eu aproveito aqui para trazer uns versos teus que servem bem para o que a gente conversou até agora. No poema O Custo da Vida, que há outras passagens aqui, que o poema é muito bem construído, mas eu pego aqui para o que a gente vinha conversando. Você Sim. Diz aqui: calo a boca e minto, abro e vergo e grito. Abro e verbo e grito. Todo trabalho é arrojo, é cimento, concreto e sangue, é desgaste constante. Ou seja, há esse desgaste porque há essa burilação, há esse trabalho de entrega nesse exercício, porque poesia é exercício. É intenso, né? É intenso, é um exercício. Cansa também, precisa, né? como Ser poeta é duro e dura. Nosso Nauro. Eu sempre comparo, por exemplo, com um tocador de um instrumento como um violão, que nesse processo de aprendizagem, de tocar um instrumento, ele muitas vezes sangra o dedo. Então o poeta tem que ter esse sangramento do dedo. Ele tem que exercitar em determinado caminho que a gente está em estudo. Em algum momento a gente pode querer desistir, achar que... E aí você precisa persistir. O poeta, ele é esse teimoso que vai insistir até que sangre esse dedo. E aí depois esse sangue trabalhado a gente vai lançar por aí, né? Para que a gente espalhe esse vírus da poesia. Muito bom. E com essa oportunidade também vou ler um trechinho aqui de um dos poemas desse livro, O Homem Tijubina, que eu gosto muito, que é O Silêncio do Amor Quando Acaba, que é assim: o silêncio do amor quando acaba caminha em desespero na cata de sementes perdidas. O silêncio do amor quando acaba escoiceia o vazio diante do corpo e lateja como um furúnculo sob a pele. O silêncio do amor quando acaba, este que não havia caído antes da segunda corda, distrai os suicídios aos domingos, nas covas das petecas de alegria trincada. Então, a gente tem aqui esse panorama rápido com o nosso entrevistado de hoje, nosso amigo. Mais uma vez agradecer o fato de ter vindo de novo para essa terra, fazia um bom tempo que eu não vinha, e queria muito, a gente veio aqui com sangue nos olhos e com amor no coração. Eu e está com a gente aqui também o Arthur Prazer, senão vocês não estão vendo aí nas câmeras, mas está conosco e veio junto. Um homem esticador do esticador desejo, dos prazeres, né? Poéticos, sobretudo. Muito prazer, eu sou muito prazer, Arthur prazeres. E para a gente foi fundamental, inclusive nós já colocamos na nossa agenda que temos que voltar a Caxias de tempos em tempos para, primeiro, nos banhar de novo com essas trocas poéticas, né? Com pisar o solo, sentir o cheiro das flores, do verde aqui, do ar, e rever os amigos e as pessoas que também nos influenciam, porque eu acho que esse diálogo ele tem que continuar e ser cada vez mais ampliado. Né? Vamos para as últimas palavras. Você perguntou a respeito do livro. A minha grande alegria é justamente essa. O livro tem tido um excelente retorno. Nada como você lendo um poema, você sentir a sua palavra na voz do outro, no sentimento do outro, como eu ouvi agora. E aí tem tido excelentes retornos, tem tido uma boa recepção. Obviamente que você publica pequenas tiragens, né? Então é um livro que ainda precisa, depois eu devo fazer um pedido de mais impressões, fazer o livro chegar, um trabalho de divulgação. Mas já tem tido uma boa acolhida crítica, né, dos leitores. Me deixa feliz porque é um projeto, é um projeto muito... que para mim é um livro, para mim, muito marcante. Talvez ele represente... tem aquela velha ideia de que você está sempre escrevendo o mesmo livro. Eu acho que, não sei se encerrará nesse agora, eu até percebendo, fazendo essa leitura, de que eu tenho um projeto muito que vem se definindo, se encorpando. E aí começa lá com o Alto da Ladeira de Pedra, vem o Homem Tijubina e deve agora com um novo projeto, né? Talvez feche essa ideia que eu venho trabalhando e talvez de lá comece um outro caminho, ou não, talvez a coisa se estique, mas vem um projeto sendo realizado. E aí agora eu tenho um novo
um novo personagem aí está sendo trabalhado, um livro, já um projeto já que eu abri para vocês, ainda não vou abrir para todo mundo agora. Talvez leve aí 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, sem qualquer... Eu sempre penso um projeto sem essa questão da demarcação dos relógios, com cuidado. Quando eu sinto, né, que está no ponto de dividir com o público, aí a gente se lança, né? Um livro, um próprio poema, ele é sempre processo. Por isso que, de certa forma, como eu falei, você continua em outro livro, né, aquele seu dizer. Mas eu acho que talvez eu consiga, né, fazer dentro desse projeto que eu venho desenvolvendo, começando lá com o Alto da Ladeira de Pedra, nesse outro projeto, que eu acho que pelo menos há um elo, há uma ligação muito forte, é uma tentativa que eu venho tentando desenvolver de um aprofundamento do próprio exercício, de uma certa radicalização da linguagem que eu experimento aqui em Uma Mente Jubina levar para esse próximo projeto, baseado numa série de referências ou confluências, né, que a gente traz, que a gente é resultado do que a gente lê, uma série de autores, de homens tijubinas que caminham aí comigo. Nessa mimesis do dia a dia. Então era isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem esse vídeo. Outros virão tão interessantes quanto foi esse nosso papo reto direto com o Carvalho Júnior, um papo do Carvalho, né? E a gente vai aí para os próximos encontros, com certeza, com todos vocês aqui no nosso canal. Um abraço de poesia e afetividade, como sempre.